Sentiram minha falta? Eu sei que sentiram. No vídeo de hoje eu venho falar mais uma vez sobre Dynasty, nesse canal que adora falar sobre Dynasty. Meu Deus, eu tenho tanto vídeo dessa série, mas eu não consegui fazer a análise semanal da quarta temporada, porém eu não ia deixar a temporada passar em branco, então eu trouxe esse vídeo para comentar sobre tudo que aconteceu nessa nova temporada de Dynasty e também comentar ali as minhas opiniões sobre essa temporada. Eu quero também destinar um espaço aqui no começo do vídeo para falar também se vale a pena continuar assistindo a série, porque a terceira temporada foi horrorosa e eu acho que muita gente desistiu naquela temporada. Então fica comigo pra gente conversar um pouco sobre Dynasty. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre Dinastia da Netflix. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no botão vermelho, muito fácil, muito rápido, aposto que você vai curtir meu conteúdo, então clica lá no botão de se inscrever. Também não se esquece de deixar o like, que ajuda esse amigo, então clica lá no botãozinho do like e claro, vai lá nos comentários me contar o que você achou da quarta temporada e o que você espera para uma quinta. Coloca tudo lá que logo mais a gente vai ter outro vídeo só de teorias para a quinta temporada. Uma coisa que todo mundo me pergunta nas redes sociais é: Matheus, a quarta temporada de Dynasty tá valendo a pena? Desisti na terceira, parei na metade da terceira, não tava aguentando a Crystal nova, não tava aguentando tal coisa. E eu digo pra vocês, sim, a terceira temporada foi um cocô, mas a quarta temporada conseguiu se reerguer e trouxe ali enredos mais coesos e também os personagens estão menos irritantes. O Adam continua o Adam de todas as temporadas anteriores, mas o resto dos personagens até que deu uma evoluída, progrediu. Então, pra mim, a quarta temporada conseguiu ser bem melhor que a terceira. E a gente também ali tem que ser sincero que, mesmo a quarta sendo boa, ela ainda assim não superou a primeira e a segunda, que são as maiores da série. E é isso, eu acho que a quarta temporada conseguiu ali engrenar, conseguiu encontrar um caminho, conseguiu construir ali uma narrativa que prendesse a nossa atenção e acima de tudo, ela conseguiu evoluir alguns personagens, então a gente teve muito ali desenvolvimento desses personagens na quarta temporada. Pra mim, Dominique conseguiu evoluir, pra mim, o Felia, né, o nosso casal ali da Fallon e do Liam conseguiram ter seus bons momentos, coisas que na terceira era bem difícil de acontecer. Então, no geral, eu digo pra você que se você ainda tá indeciso sobre assistir ou não a quarta temporada, eu recomendo que você tente dar um play ali, dê uma chance pra ela, vai que ela te surpreende. Eu, pelo menos, gostei. Teve seus episódios lentos? Qual série não tem, né? Principalmente com 22 episódios. Mas ela conseguiu atingir o objetivo. E agora que eu já falei um pouco sem spoilers, né, pra você que tava indeciso, eu vou falar a partir deste momento com spoilers sobre a quarta temporada e eu tenho muita coisa pra falar, então esse vídeo vai ficar longo. E por esse motivo eu dividi Dynasty em dois vídeos aqui no canal. Um pra falar inteiramente sobre a quarta temporada e outro pra teorizar coisas pra quinta. Então esse vídeo de hoje eu vou comentar sobre todos os acontecimentos da quarta temporada, incluindo o final, e o próximo vídeo vai ser só de teorias. Pra ficar organizado esse vídeo pra vocês, eu dividi ele em tópicos, então eu vou falar de dois em dois personagens. Vamos começar então aqui essa parte falando sobre o Blake e a Crystal, o nosso casal sensal daqui de Dynasty. Mesmo que eu tenha me acostumado com a Crystal da Daniela Alonso, eu ainda não vejo muita química entre ela e o Blake. E durante essa quarta temporada, os dois passaram por uma montanha-russa no relacionamento, que até envolveu aquele enredo da Crystal com o padre, que foi bem hilário e eu morria de rir toda hora que esse enredo começava a ser desenvolvido. E aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a Daniela Alonso estava grávida durante essa quarta temporada de Dynasty, e no começo da gravidez, os roteiristas tentavam de várias formas esconder a barriga dela, né? Então a gente via muitas cenas ali e muitos enredos construídos para fazer com que essa barriga não aparecesse. E a gente vai vendo que eles usaram bolsas grandes, roupas largas, evitaram sempre mostrar a barriga dela. E até jogaram a Crystal para aquele enredo dela ter um tumor na cabeça, que foi o ápice da doideira de Dynasty, porque eles fizeram esse enredo só para ela ficar um tempo acamada no hospital. Tanto é que teve um ponto que ela se recuperou da cirurgia, a cirurgia foi a coisa mais fácil do mundo, nem teve tanta emoção nesse enredo. Eu sinceramente achei engraçado, não fiquei emocionado, porque se a Crystal morresse, eu também não ia ligar muito. Mas pelo menos, né, todo esse enredo envolvendo o tumor na cabeça dela, acabou fazendo com que ela e o Blake se reaproximassem a um certo ponto, e o Blake perder a Carrington Atlantis também foi um agravante para eles se reconectarem, já que o Blake era sempre obstinado no trabalho
trabalho e sempre esquecia a Crystal no churrasco. Porém, quando eu achei que os dois finalmente iam se reconectar, iam ter um momento romântico ali pra eles, a gente teve aquele enredo do Blake se candidatar a senador da Georgia. E a Crystal basicamente ficou de escanteio novamente na vida do Blake, né? E a gente percebe que ela virou quase que uma assistente dele nessa jornada. E além disso, o Blake não é o cara mais indicado para ser senador, né? Já que a gente sabe que ele ama fazer coisa errada e simplesmente joga as consequências dessas coisas tudo para baixo do tapete. Então eu fiquei um pouco pensativo sobre essas novas escolhas de vida do Blake, né? Mas enfim, né? Dynasty sendo Dynasty, Blake é um cocô de pessoa. E eu já esperava que ele ia deixar a Crystal de escanteio de novo. E ela ia virar a mulher troféu novamente. Mas vamos passar para outros dois personagens que estão indiretamente conectados com esse enredo do Blake, que no caso é o Sam e o Cole. Durante a temporada, a gente percebe que eles estavam cuidando do Lamirage juntos, né? Eles estavam com aquela parceria deles, mas ao mesmo tempo teve um ponto na temporada que eles começaram ali a meio que ter um grande problema nas mãos, já que aquele cara do crime organizado, Leo, tava chantageando eles, tava colocando pilha na cabeça deles e, consequentemente, ameaçando eles sempre que podia. E ele queria usar o Hotel La Mirage de fachada para fazer coisas ilegais. E, novamente, Dynasty fez um enredo pra eu rir, né? Porque foi, novamente, outra coisa aleatória que colocaram no roteiro. Mas, mesmo que esse enredo dos dois tenha rendido por alguns episódios, no final das contas, a gente viu que o Corinne e o Sam armaram pro Leo tomar um choque, e quando ele foi pro hospital, o Adam deixou ele morrer de parada cardíaca. E com isso, o Adam tinha duas pessoas na mão dele, né? Porque ele ajudou o Corinne e o Sam a se livrarem do Leo, e o Sam e o Corinne acabaram, consequentemente, devendo ali um favor pro Adam. Então, o Adam é um cocô e ele usou esse favor, né? E além disso, o Corinne foi um personagem que, na minha perspectiva, evoluiu muito durante essa quarta temporada. Ele, em um ponto dos episódios, começou a ajudar o Blake na campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, deu apoio pro Sam na inauguração do novo bar do hotel. Então, pra mim, aos poucos, o Corinne foi encontrando seu espaço ali, né, na família Carrington e, consequentemente, encontrando seu espaço fora da família Carrington. E eu gostei de como esse personagem foi evoluindo aos poucos. Porém, eu também curti que a série entrelaçou o enredo do Sam e do Corinne com o do Blake, e o grande problema desses dois, em um certo ponto, foi o Blake, porque o Blake é o Blake, e a gente já sabe que quando ele quer alguma coisa, ele faz muita merda pra conseguir. E o Blake impactou muito na vida desses dois, né? A gente viu que o Corinne, em um certo momento, teve que ir contra suas virtudes só pra ajudar o Blake na campanha. Enquanto isso, o Sam também viu o Lamirage sendo meio que ligado ao crime organizado por conta da morte do Leo, que foi o Blake que indiretamente fez com que a culpa caísse toda nas costas do Sam. Mas pelo menos no final das contas, o Blake viu que ele tava fazendo merda, né? E consertou as duas cagadas envolvendo o Sam e o Corinne. E mesmo o Blake não sendo meu personagem favorito, eu, pelo menos, dei uma salva de palmas pra ele aqui, né? Porque ele poderia muito bem simplesmente cagar pros dois, né? Mas ele ouviu o que os dois tinham a dizer e tentou melhorar e ser ali um cara mais legal com eles. Principalmente porque ele considera os dois como membros da família Carrington, né? Mesmo eles não sendo. Mas eu curti essa viradinha de chave do Blake. E aliás, antes de passar para os próximos dois personagens, eu tenho que mencionar que finalmente o Steven foi mencionado. Fazia muito tempo que o Steven não era mencionado, eu até tinha achado que os roteiristas tinham esquecido da existência dele, mas no enredo envolvendo o Sam e o Blake, ele acabou ali tendo uma menção do nome dele bem rápido. Então, sei lá, até fiquei esperançoso pra ele aparecer numa quinta temporada, mas daí eu lembrei que isso não vai acontecer, porque eu sei que Dynasty não vai trazer ele de volta. Agora vamos falar da grande morte dessa quarta temporada, que foi anunciada lá no primeiro episódio da temporada, e logo no meio da temporada a gente descobre que quem morreu foi o Anders. Eu sinceramente não senti muita falta dele, porque o enredo dele já tava ficando bem deixado de lado, então quando ele morreu eu não senti muito essa morte, principalmente porque ele também, né, ficava sendo lembrado por várias pessoas, então ele apareceu com muita frequência nos outros episódios, mesmo depois da morte dele. O próprio Corinne viu o fantasma do Anders ali, e o Sam também teve um momento dele com o Anders fantasma, e foi um momento real de despedida do personagem lá no final da temporada, que eu achei bem mais marcante do que a própria cena da morte do Anders. Mas enfim, né, o Anders já tá morto, e eu não vou destinar muito tempo desse vídeo pra falar sobre ele, porque nem enredo em si ele teve durante a temporada, né? No máximo ele deu aquela ajudada pra Fallon e pro Liam antes dele
morrer, mas nada muito wow aqui nessa temporada. E em vez de falar do Anders, bora falar sobre a Kirby, que é a filhinha dele, que olha, cada vez mais a Kirby não tem enredo pra ser trabalhado durante a temporada. A gente percebe que quando a temporada começa, ela e o Adam estão juntos, os dois estavam super felizes, se dando super bem, e eu até cogitei que o Adam poderia estar mudando pela Kirby. Daí a Kirby reencontra aquele antigo namorado dela e começa a usar droga de novo, ela começa a ficar bem mal ali de saúde, começa a ignorar todo mundo, e eu até tento defender a Kirby, mas ela não me dá opções para defender ela, porque ela só encontra esses caras traste, primeiro o Adam, que é um lixo, e depois esse ex-namorado, que também é um outro cocô. E eu senti que fora esses relacionamentos dela, não teve outra coisa a ser trabalhada dessa personagem. Ela não teve muita relevância durante a temporada. E nos episódios finais ali, eu senti que ela foi um peso morto, porque ela aparecia ali igual um gato pingado, sabe? Aquela personagem que era pra fazer volume e nada mais que isso. E só deixando claro que eu gosto da Kirby, mas eu sinto que a própria série não sabe o que fazer muito com ela. Eu espero que na quinta temporada ela encontre um propósito, encontre um emprego, encontre uma motivação de vida, porque até agora ela não tá fazendo nada de relevante. Agora vamos falar um pouco da Dominique, que pra mim foi uma personagem que evoluiu muito durante essa quarta temporada. Durante a terceira temporada, essa personagem foi uma que eu reclamei demais. Se vocês acompanharem os meus vídeos, você deve ter visto ali que eu, todo episódio, reclamava que ela era um peso morto. E agora, nessa quarta temporada, eu notei que ela encontrou um propósito e ela seguiu ali esse propósito dela. Tudo bem que a temporada começa ali com ela toda maluca naquela escavação embaixo da mansão dos Carringtons, que eu fiquei, pelo amor de Deus, que enredo é esse, senhor? Mas depois ela começa aquela paixão dela por desenhar vestidos. E eu gostei que ela começou toda essa nova jornada na vida dela, porque isso acabou dando um propósito e ela seguiu ali esse propósito. Então, mesmo que ela fazia as coisinhas dela ali meio que sendo snob, sendo exibida, isso é dela, a gente não tem como mudar isso. Ela ainda assim estava fazendo porque ela queria atingir o objetivo dela. Então, pra mim, essa personagem cresceu muito. E eu também curti que a inimizade dela com a Alexis também foi bem trabalhada nessa nova temporada. Aquele enredo do começo da temporada foi todo abordado em torno da Alexis e da Dominique quererem escavar ali embaixo da mansão Carrington. E isso acabou aproximando as duas e criando uma relação entre elas. Tudo bem que as duas também continuaram trambiqueiras uma com a outra, né? A gente percebe isso durante a temporada. Mas eu senti também que elas começaram uma inimizade saudável nesse ponto, né? Porque mesmo com os trambiques, elas ainda se pareciam muito. E eu sempre senti que elas poderiam se dar bem em algum ponto. E pra mim, nessa temporada, elas conseguiram fazer com que essa inimizade funcionasse. E aliás, a Dominique também teve um enredo aí próximo do final de temporada, com aquele ex-marido dela aparecendo, o Brady, falando que amava ela, que queria ficar com ela. Enfim, achei um enredo bem rápido, um enredo um pouco avulso ali pro final de temporada, mas eu sinto que é um enredo que pode ser trabalhado numa quinta temporada. Então eles devem ter deixado essa ponta solta pra trabalhar isso melhor na próxima. E esse enredo do Brady, que era o ex da Dominique, acabou também servindo como gatilho pro Jeff, né? Porque o enredo do Jeff foi o mais apagado. De todos os personagens, pra mim o Jeff foi o pior de todos. Desde a terceira temporada, eu acho que o enredo dele não era um dos melhores. E a gente percebe que esse personagem continua doente e a neurotoxicidade começou a fazer com que ele ficasse paranoico. E ele desconfiou que o Brady poderia estar querendo roubar os projetos espaciais dele. E esse enredo do Jeff com aqueles projetos espaciais, com aquele hotel espacial, com aquela nave espacial, gente, foi uma mistura tão engraçada que sempre quando eu via ele desenhando alguma coisa, ficando doido, eu não conseguia me segurar. Eu sei que era pra sentir emoção, sentir alguma coisa, mas não deu. Poderia ser qualquer outra coisa, mas foi um negócio espacial que, sei lá, não rolou pra mim. Eles até envolveram Elon Musk no meio do roteiro dessa doideira do Jeff, então eu espero muito que esse personagem tenha um desfecho na quinta temporada e não volte mais a aparecer. Principalmente porque a gente já ganhou uma nova personagem no final dessa quarta temporada, que foi a maravilhosa da Amanda Carrington. Mais uma Carrington, né, apareceu, e dessa vez essa Carrington é muito boa e eu gostei demais. Então assim, depois do Adam ter aparecido, já me deu uma raiva, mas apareceu uma Carrington mais legalzinha. Então, fiquei animado. E eu não sei como vocês chamaram a Amanda quando ela apareceu pela primeira vez, mas eu pelo menos chamei de a nova Steven, né? Porque ela tem uma personalidade bem parecida com o nosso esquecido Steven. Mas ao mesmo tempo que ela parece doce e fofinha igual o Steven, ela também consegue ser bem ácida e ardilosa. E eu adorei saber que, mesmo ela nunca tendo conhecido os Carringtons, o sangue deles corre nas veias dela. E aos poucos eu fui sentindo que ela é quase que um lobo em uma pele de cordeiro. E sinceramente eu amei isso, porque pra
pra entrar na família Carrington, você já tem que estar preparado, porque é bomba atrás de bomba, é passada de perna atrás de passada de perna, e a Amanda tá muito preparada pra tudo que tá acontecendo, principalmente pra alfinetar o Adam, que é maravilhoso, e ela também gosta da Fallon. Então, gente, ela é perfeita, né? Eu espero que essa personagem ganhe muita relevância numa quinta temporada, espero que ela tenha mais momentos legais com a Fallon, igual ela teve aqui nessa quarta, com aquele momento alucinógeno das duas, ou com o final de temporada dela tentando desmascarar a Eva com a Fallon, e também espero que ela continue alfinetando muito o Adam, que ela ajude ali a descobrir que o Adam foi responsável por matar aquele doutor. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dela. E já que a gente falou do diabo, né, também conhecido como Adam, vamos falar do enredo dele nessa quarta temporada. Eu não sei vocês, mas quando a temporada começou, eu achei que o Adam tava mudando, que ele tava se dedicando à carreira médica, que ele tava se tornando uma pessoa melhor, mas aos poucos ele foi se mostrando o mesmo cara podre de sempre. E ele fez várias merdas acontecerem durante essa temporada. Ele chantageou a Crystal, falando que ele salvou a vida dela tirando o tumor da cabeça dela. Ele chantageou o Sam, falando que ele tirou o Leo ali do caminho dele. E o Adam até tentou chantagear aquele doutor que ele roubou as pesquisas, estava trabalhando ali no hospital, e o Adam fez ele ser demitido. E se não fosse a Amanda, esse tal médico nunca saberia que o Adam tinha roubado as pesquisas dele. Então assim, foi toda uma construção desse personagem, eu achando que ele ia ficar bonzinho e voltando ali a ser ruim. Na verdade ele nunca se tornou bonzinho, então ele sempre continuou do mal. Então eu fiquei extremamente decepcionado que esse personagem é um cocô de pessoa e que ele também nunca se ferra. Nossa, isso me deu uma raiva, porque ele nunca é pego nas maldades dele e sempre sai de boa ali na situação. Então, puta merda, que raiva. E aliás, esse enredo do Adam tá transformando o Dynasty numa série médica, né? Porque de 22 episódios, 16 pelo menos estão no hospital. Às vezes eu acho que eu tô assistindo Grey's Anatomy em vez de estar assistindo Dynasty. E outra personagem que teve uma evolução muito boa nessa quarta temporada foi a Alexis. Que mesmo com aquele lado dela bem invejoso e snob, ela tentou se manter na linha ali durante quase toda a temporada. E pra mim, as cagadas que ela fez nessa nova temporada foram bem menos prejudiciais do que ela já tinha feito antes. Então, pra mim, isso foi uma grande evolução pra essa personagem, né? Ela tentou não fazer tantas cagadas como ela fazia no passado. Porém, ao mesmo tempo, eu sinto também que a Alexis está fazendo parte do time da Kirby e do Jeff, como uma personagem que o enredo nunca vai pra frente. E o que salvou o enredo da Alexis nessa nova temporada foi ali a aparição da Amanda, que acabou meio que se entrelaçando com o enredo da Alexis, e também ali a união da Alexis com a Dominique, que elas tiveram bons momentos, momentos engraçados. Então, essas duas personagens ajudaram um pouco o enredo da Alexis a evoluir, mas de resto, sinto que a personagem ainda tá faltando alguma coisa, sabe? E agora chegamos na parte que vocês tanto esperavam. Vamos falar do nosso casal maravilhoso, Felia. Esses dois casaram no começo dessa temporada, eles tiveram ali aquela rápida e maluca lua de mel e até fizeram várias coisas juntos aí durante o meio da temporada. Eles investigaram mais sobre o mistério da morte do pai do Liam, eles também começaram a ajudar mais um ao outro. Então, no geral, eles tiveram bons momentos durante a temporada, sendo que o enredo da investigação do pai do Liam fez ele ser capturado e a Fallon tentou resgatar ele. E o próprio Anders apareceu também pra ajudar a Fallon nesse resgate, né? Então foi um enredo daorinha, vai, deu pra dar umas risadas. E mesmo com tanta doideira acontecendo na vida deles, eles ainda estavam firmes e fortes no começo da temporada. Até a metade da temporada eles estavam bem no relacionamento. Mas daí então a Fallon encontra uma nova assistente, que é a Eva. E essa filha da puta foi a talarica no relacionamento dos dois, que atrapalhou tudo. Essa nova assistente dela, desde quando pisou o pé ali na Fallon Unlimited, eu já sabia que ela ia ter problema. E aos poucos, ela foi fazendo a Fallon e o Liam se desentenderem. E cada vez mais eu fiquei com raiva dela. E os dois já não estavam às mil maravilhas, né? Por conta da vida corporativa da Fallon. Mas assim, eu até entendia o ponto da Fallon, já que ela é uma mulher de negócios. E esse é, querendo ou não, o enredo dessa personagem, né? Principalmente porque Dynasty começou com a Fallon sendo obstinada em construir a própria dinastia. E da segunda pra terceira temporada, os roteiristas esqueceram essa abordagem e deixaram a Fallon só ali focada nas doideiras da família dela e no relacionamento dela com o Liam. Mas nessa quarta temporada eles trouxeram de volta aquela Fallon determinada, aquela Fallon que briga pela empresa, tanto é que o nêmesis dela, o Colin, vivia tentando ali pegar a Fallon Unlimited para ele, mas a Fallon estava disposta a sempre fazer com que a empresa ficasse com ela. Então eu adoro essa obstinação da Fallon, e a maior parte do episódio 19, aliás, foi focada em mostrar o foco da Fallon em
ser independente. E como esse foco conseguiu fazer com que as pessoas à volta dela também tivessem uma vida diferente. Então essa obstinação da Fallon é o ponto forte dela, e eu gosto muito de ver a Fallon businesswoman. Eu não sei vocês, mas eu adoro ver isso. Porém, por conta do trabalho excessivo, a Fallon e o Liam acabaram tendo muitas brigas aí no meio da temporada, fazendo assim eles dois darem um tempo nessa relação. E a Eva aproveitou essa briga dos dois e começou a manipular toda a situação entre eles, fazendo com que a Fallon ficasse chateada com o Liam e ali ficasse com o Colin, que era o rival dela, né? Eles se beijaram, acabaram transando, e aí a Eva fez o Liam ouvir que a Fallon e o Colin fizeram sexo. E daí o Liam terminou com a Fallon porque ele ouviu isso e a Fallon não quis contar pra ele. Então assim, caralho, filha da puta da Eva. Mas o grande problema de tudo isso é que a Eva é uma maluca obsessiva que fez ali um álbum de recortes dela com o Liam, que foi a coisa mais doida. Eu até pensei, meu Deus, temos aqui o Ivan 2.0. O Ivan adoraria conhecer a Eva. Tomara que eles se reencontrem na prisão, porque pelo amor de Deus, esses dois são malucos. E quando a Fallon descobriu que a Eva era uma talarica de maridos e que tava querendo roubar o Liam dela, a gente teve uma cena deliciosa, com a Fallon partindo pra cima da Eva e as duas tendo ali uma luta incrível, com a Fallon dando umas bofetadas na cara da Eva. Essa cena foi super satisfatória, mas essa discussão das duas também acabou fazendo com que a Eva ficasse com muita raiva da Fallon. E quando a Eva tentou conversar com o Liam pra fazer ele ficar com ela, o Liam acabou descobrindo que a Eva realmente não batia muito bem da cabeça, dispensou ela e foi apoiar a Fallon no evento eleitoral do pai dela. E nisso a Eva apareceu com uma arma no evento e apontou essa arma pra Fallon, e não só a Eva tava com uma arma, como também o Beto, o irmão da Crystal, também apareceu nesse mesmo evento, segurou outra arma, apontou pra Crystal, já que ele tava com o ranço dela, por conta ali daquela empresa familiar que a Crystal que tava cuidando, e o irmão dela queria pegar essa empresa, só que a Crystal não queria dar pra ele, então ele queria vingança contra ela. E aí nesse evento do Blake a gente ouve um disparo de arma e a gente vê que a Fallon foi ferida, e ela tava sangrando ali, mas a gente não sabe muito bem quem atirou nela, porque tudo indica que foi a Eva, é claro, mas o Beto também estava segurando uma arma ali e apontando pra ele. E por que a temporada também não deixou isso em aberto pra ser um gancho legal pra próxima, tipo, de quem ali atirou? Porque ficou meio estranho esse enredo aí de mostrar o Beto com a arma e aí do nada ele ir embora, então, sei lá. Eu senti que faltou alguma coisa nessa cena. Mas pelo menos a Eva foi presa, então já agradeci muito esse final. E aliás, não só tinham duas armas nesse evento, né? Tinham três, porque foi o evento mais irreal que eu já vi. Era tanta arma aparecendo, uma arma ali, arma aqui, o Jeff lá fora com uma arma. Olha, eu confesso que eu dei uma leve risada nesse final, mesmo que a Fallon tava machucada, porque eu sabia que ela ia sobreviver. Ela é a Fallon, ela é a protagonista, então obviamente ela não ia morrer. Mas aquela cena do lado de fora, do Jeff apontando a arma pra aquele ex-marido da Dominique, já que o Jeff tava ficando louco por conta da neurotoxicidade, foi uma cena que, sinceramente, eu dei uma leve risada, né? O Brady é um cocô de pessoa, porque quando o Corrêne apareceu pra ajudar ele, ele simplesmente fugiu e cagou ali pro Corrêne, quando a gente ouve o barulho do disparo da arma, a gente não sabe também se o Corrêne foi atingido pelo Jeff do lado de fora. A gente não viu isso acontecendo, mas seria um bom gancho pra próxima temporada se o Corrêne tivesse sido atingido. E as doideiras desse final de temporada não acabaram aqui, né? Porque a gente ainda teve um enredo envolvendo o Adam, a Alexis e aquele médico que o Adam tava querendo chantagear. O Adam tentou pagar para aquele tal médico do hospital uma quantia, só que o médico continuou a tentar chantagear ele e o Adam resolveu o problema como ele sempre resolve, né? Matando as pessoas. Então ele empurrou aquele médico do prédio, do apartamento da Alexis, né? Tudo para tentar culpar a mãe dele, e as consequências caíram nas costas da Alexis, já que algumas testemunhas deram a descrição de que ela tava lutando com o cara na sacada do apartamento dela. E o filho da puta do Adam incriminou a própria mãe pelo assassinato que ele cometeu. Puta merda, a Alexis sempre tenta ali se aproximar do Adam, mas o filho da puta é um cuzão. E aí ele culpou a própria mãe. Mas graças a Deus a gente tem a Amanda, que é advogada. Eu imagino que vai tirar a mãe dela de dentro ali da prisão. Então eu quero que enfie uma tora no cu do Adam, porque ele merece. E gente, eu vou parar o vídeo por aqui, porque pelo amor de Deus, já tô cansado de falar, né? Mas eu vou trazer depois outro vídeo pra teorizar sobre coisas da quinta temporada. E esse vídeo também deve ter ficado bem longo. Então assistam, deixa o like, comenta bastante. Isso é muito importante. Comenta suas teorias pra quinta. Não esquece de me contar o que você achou dessa quarta temporada. E o que você achou do desenrolar dos personagens. Coloca tudo lá nos comentários que eu quero muito ler. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou. Se inscrever no canal se você é novo por aqui. E é isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo, gente. E tchau.